Entramos no ar. Boa noite, turma. Muito boa noite, meus amigos. Estamos começando mais um programa Epifania. Hoje nós vamos falar com a Lucy Alves e iremos hoje comentar sobre física quântica, mecânica quântica, curas na quinta dimensão e vários outros assuntos, né, como mesa radiônica. Bom, então começando a live, eu vou colocar aqui já logo a Lucy. Só nós mesmos, né, Lucy? E vamos começar. Lucy, se apresente aí e fale mais sobre... É a segunda vez que você vem para o nosso canal, mas se apresenta aí e fala um pouquinho sobre você. Ai, peraí, Lucy, tá sem som. Peraí. Oi, fala agora, Lucy, se apresente. Oi, Maurício. Boa noite para todos. Agradeço ao Maurício para mais um convite aqui para participar da live, né? Ele é um estudioso, então é um prazer poder compartilhar com todos vocês. Eu sou a Lucy, sou terapeuta integrativa, facilitadora de autocura e praticante de EMF Balance Technique e iFênix também. A minha trajetória aí já tem algum tempo, né? Comecei com a medicina chinesa, né? Às vezes as pessoas normalmente começam, né, estudando um pouquinho essa parte corporal também, né? Então eu comecei, fui estudando e a energia foi me levando, né, para onde eu estou hoje e continuo estudando também, né? Então, eu me formei, né, tive uma formação acadêmica em educação física e dentro dessa área que eu gostei muito da parte da questão de relacionar com o corpo, né, da gente conversar com o corpo, foi quando, na verdade, a vida me levou, né, para essa área, né, que eu me especializasse em massoterapia, né, e aí eu fui procurar e me formei, né, como terapeuta holística e terapeuta corporal e muitas outras. Entendi. Bom, você fez um monte de cursos, pelo que eu sei, né? Acho que com você eu fiz o quê? Eu fiz curso de autodefesa psíquica, foi um dos cursos que eu fiz. Isso, autodefesa psíquica, biotoque, você chegou a fazer. Apometria, eu preciso do certificado que eu não peguei até hoje. E a apometria, pelo menos 2 cursos. Eu tenho que fazer, eu tenho que te entregar, porque senão a gente vai continuar fazendo live. Eu vou continuar cobrando o meu certificado. Bom, deixa eu ver aqui. Você já falou um pouco dos seus estudos. Tá, e os tratamentos atuais, quais são mesmo? É o EMF? EMF, né? Que eu trabalho com a malha energética. Durante a minha passagem, né? Durante esta fase, há alguns anos atrás, como eu sou radiestesista, da curso de radiestesia e radiônica também, eu recebi uma canalização de uma mesa que chama Mesa Interdimensional, né, que é uma mesa do portal, e agora, depois de 2 anos, o curso está pronto, né, eu já estou ministrando o curso e estou abrindo também uma nova turma, para quem se interessar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o que acontece e tudo mais. Legal. Bom, deixa eu só dar uma olhadinha numa coisa, porque me perguntaram se a live era às 9 horas, eu tô achando, será? Deixa eu ver aqui. Será que eu fiz errado o meu... Eu não acredito que eu não coloquei o horário. Bom. Que legal, não pus o horário, né? Por isso que ninguém tá na live. Meu Deus do céu. Deixa eu só fazer uma coisinha, Lucy, um momento. No meio da live eu tenho que fazer isso. Aí, tá, mas aí a gente vai ter que fazer uma... Mas tudo bem, deixa eu só fazer uma coisinha aqui, ó. Porque senão você não tem público. Você falou que vai ter sorteio e tudo mais. Na verdade, é uma vivência de
um trabalho, né? Para quem quiser participar é bem-vindo, e para poder também entender um pouquinho sobre a malha. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. É rápido. Senão... Só um momentinho. Só mais um momento, deixa eu colocar aqui. Que erro, hein? Meu Deus do céu. Bom, vamos lá, vamos continuar. Depois eu edito e vamos que vamos. Bom, vamos lá. Desculpa, Luci. Foi só um erro na minha... Eu não coloquei o horário do início da live. Eu estou vendo que tem pouca gente. Bom, vamos lá. Então, você explicou os seus tratamentos, falou sobre a mesa radiônica. A mesa radiônica a gente vai falar na segunda parte, né? Sobre essa canalização aí sobre a mesa radiônica. E aí vamos comentar um pouquinho sobre a física quântica. A física quântica, ela é interessante aqui. Ela... Assim, a gente ouve há muito tempo sobre a física quântica. Eu me lembro que as primeiras vezes que eu ouvi falar foi nas aulas do Adhemar Ramos, sendo que o Adhemar Ramos já faleceu faz uns 5 anos. Então, você vê como faz muito, assim, mais ou menos 10, 15 anos atrás que eu comecei a ouvir. E a gente fez a apometria dele, do professor, quando ele faleceu. Fizeram apometria para ele depois de faleceu, mas por quê? Não? Porque ele era muito amigo de um dos mestres, né, que eu tive, era muito amigo, então ele intuiu, pediu para que fosse feito, e a gente fez para ajudá-lo na... Oi? Apometria para uma pessoa que faleceu, que morreu? É um processo, né? Foi feito com um processo. Nossa senhora. Interessante. Bom, então, com ele que eu comecei a ouvir falar sobre física quântica, também tinha lá o Ricardo Máfia, comentou bastante, mas eu pesquiso um pouco de física quântica, mas eu sou um pouco das antigas. Até você comentou uma vez que vocês falaram, né, que tinha uma palestra que vocês iam dar na Sousa Teosófica, não deu muito certo, porque eu ainda estou nas antigas, porque eu não consigo entender nem o que aconteceu, o que o pessoal explicava na década, né, em 1800, né? A gente tenta entender lá o Eliphas Levi, Jacob Boehme, aqueles alquimistas, a gente não consegue entender nem eles, imagina o que está aqui agora, né? A física quântica. Aí o que acontece? Na física quântica também popularizou bastante quando saiu aquele filme Quem Somos Nós. Né? Quem Somos Nós, eu acho que foi o boom da explicação da física quântica. Eu achei excelente o filme, nossa, mostrou bastante coisa. Então, e aí, vamos ver aqui. E aí o que acontece? Alguns anos atrás também, quando eu tinha ido numa cartomante, eu comentei isso com você, né? Que eu tinha ido numa cartomante, e essa cartomante, ela falou, naquela época, ela falou que eu estava na 5ª dimensão. Olha que coisa interessante. Ela falou, você está entrando na 5ª dimensão. E eu achei aquilo muito esquisito.
na época, né? Ela me deu algumas explicações, eu achei esquisito. Aí, semana passada, eu fiz o vídeo, não sei se chegou a ver um vídeo falando sobre a quinta dimensão e também falando sobre melhor, um vídeo do Carl Sagan, né, que eu subi e coloquei aqui no canal A Caixa, e também coloquei e fiz um vídeo falando sobre o vídeo do Carl Sagan. Nessa sequência, ou assim, uma das pessoas que estavam lá no grupo Caminho do Peregrino, um grupo de WhatsApp, ela colocou o vídeo falando exatamente como é que está uma pessoa que está na quinta dimensão. E eu comecei a me identificar, muitas pessoas se identificaram. Eu achei legal que você falou que nem todo mundo consegue estar na quinta dimensão, né? Eu achei interessante. Eu vou pôr aqui só o áudio para o pessoal que está entrando aí. Agora já está entrando pessoas. Obrigado, gente. Vou colocar só o áudio para o pessoal e nós vamos comentar comentar o áudio, né? Vamos ver aqui. Bom. Como as pessoas que vivem na quinta dimensão estão agindo? Primeiro, não estão mais conseguindo assistir televisão. 2. Para elas, competir não faz mais sentido. Ao invés de competir, preferem compartilhar e se divertir. 3. Sabem que a quinta dimensão não é um lugar, mas sim uma frequência, um estado vibracional. 4. Não tem mais medo do desconhecido. Sabem que o mundo extrafísico faz parte da natureza e a paranormalidade deve ser encarada como algo natural e não como algo amedrontador e assombrado. 5. Sabem que o diabo não existe. O que existe é uma imensa egrégora alimentada pelo orgulho, o egoísmo, a ganância, os medos e as ilusões. 6. Querem ficar sós, mas, ao mesmo tempo, quando estão com outras pessoas, querem estar com elas por inteiro e intensamente. 7. Sentem que possuem um propósito de vida e querem encontrá-lo, mas precisam se render e parar de controlar suas vidas, pois já perceberam que quanto mais querem controlar, mais atrapalham a manifestação de milagres em suas vidas. 8. Já compreenderam que vencer na vida não significa morrer rico, e muito menos vencer os outros para mostrar que é melhor e mais combativo. Sabem que vencer na vida é vencer seus limites e medos e chegar ao fim da vida com o coração vibrando em gratidão por saber que, se não conseguiram cumprir tudo o que vieram cumprir, pelo menos tentaram. 9. Já estão compreendendo que as saudades não é um sentimento ruim e de perda, mas sim um sentimento que traz a certeza que um dia reencontrará todas as pessoas que amaram e um dia passaram em sua vida. 10. Querem ajudar a alma do mundo e estão prontas para isso, pois é um dos propósitos que veio cumprir nessa passagem terrena atual. Sabe que não veio aqui somente como turista espiritual. Que cada um que se identifique multiplique essa mensagem. Tom, mandou esse vídeo. Eu acho que eu vou colocar esse vídeo no canal Caminho do Peregrino, não sei, mas eu achei interessante, porque até então eu não tinha entendido o que era estar na quinta dimensão, aí veio isso. Eu até fiz uma listinha, o pessoal reclamou aqui que o áudio estava um pouco ruim, fazendo barulho, eu tentei mudar um pouco aqui, mas ó, vamos lá. Primeira coisa que eu achei legal, eu vou ler rapidinho. Então, ó, as pessoas da quinta dimensão, como que as pessoas da quinta dimensão estão vivendo? Primeiro, não conseguem mais assistir televisão, essa é a primeira coisa que eles falam. E eu não assisto televisão desde novembro do ano passado. Eu até fiz um vídeo aqui sobre isso, eu não assisto televisão. Eu acompanho a internet, mas eu não assisto a televisão e eu tenho que melhorar aí alguns hábitos dentro da internet. Por exemplo, eu vejo muita coisa de política, às vezes, na internet, tudo, e eu vi que isso está fazendo um pouco de mal até para mim, né? Você vê muita notícia ruim da política, agora, principalmente, que nós estamos vendo. E também, né, uma outra coisa, isso que eu vi, até comentei hoje numa live um pouco mais cedo, teve um primo meu, ele falaram que iria dar uma entrevista no Fantástico, no domingo.
eu não assisti o Fantástico. Mas no dia seguinte eu fui lá no YouTube, tá o programa todo do Fantástico. Eu fui tentando assistir até chegar, e ele não foi, pior tudo é isso. Não foi entrevistado. Meu Deus, o programa inteiro era sobre o Xing Ling. O programa todo falando de doença, só doença. Contando quantas pessoas morreram, e eles ainda falam, eles não satisfeitos, eles falando assim, os números estão errados, porque morreram muito mais pessoas. Eles estão contestando os números, falando que morreram, 10 vezes mais. Que coisa horrível que aquele programa é, né? E eu queria que você falasse sobre televisão, você comentou comigo, né, sobre televisão, me fala um pouquinho sobre isso que você falou hoje para mim. Então, eu já não vejo televisão já faz muito tempo, né? Eu acho que todo mundo se lembra da história dos Nardones, né? Então, desde que aconteceu aquela tragédia e tudo mais, eu fiquei muito impressionada mesmo. E acompanhei na época, né, como acontece hoje, né, com o Covid aí, sobre essa manipulação de fazer você acreditar que tem que saber tantas mortes como se isso fosse mudar alguma coisa, né? Mas, enfim... então, só que enquanto a gente está em sintonia com as energias de terceira dimensão, que é o que eles colocam, né? Porque o medo é uma dessas energias, né? Porque normalmente a gente pode usar o medo a nosso favor, né? Porque ele é um sentimento que pode nos ajudar, mas ele, desacerbado do jeito que é colocado, e quando na época me fez muito mal também, eu percebia que a frequência dessa energia interferia muito na minha casa, na minha família, não é? E então, depois que eu falei desse dia, eu não vejo mais televisão, a frequência dentro da minha casa mudou, água para o vinho, ou seja, de vez em quando tinha as discussões, eu me lembro que naquela época eu estava fazendo faculdade também, então eu tinha minhas filhas pequenas, né, hoje elas já são moças, e aquilo, o meu coração ficava muito apertado, foi logo no começo, inclusive, das mudanças que tive na minha vida também, né, eu estava já estudando, mas eu percebi que acabou a discussão, acabaram aqueles, né, são detalhes tão pequenos que a gente acaba perdendo a paciência por nada, isso terminou, então é algo que eu vivenciei na minha vida, eu falei, não, eu não tenho televisão, hoje eu não tenho televisão, né? Uma das coisas que eu não tenho é televisão em micro-ondas, imagina, né, atualmente, né, então, quando eu vou assistir alguma coisa, é filme em TV, né, e tudo mais, algo que eu quero, que eu vou assistir mesmo, né, já direcionado para aquilo que eu quero. Então, sim, isso é verdade, viu, é frequência, e quando a gente fica ouvindo aquilo, a gente acaba acreditando que aquilo é uma verdade, e aquilo reage na nossa vida, e a gente até começa a produzir aí alguns hormônios também, né? Os nossos neurotransmissores também, eles começam a trazer algumas sensações para nós, e a gente fica entrando em pânico. Eu vejo pessoas pirando aí, pessoas que, não, você não vai sair, ou, enfim, né? Mas é o tempo de cada um, né? A gente está no momento, passando por um período aí meio complicado, faz parte da transição também. Então, só para entender, é que eu moro sozinho, então não tem como eu brigar com ninguém, né? Então, só de você parar, só se eu comigo mesmo, né? Só de você parar de assistir televisão, já pararam as brigas, é isso? Na sua casa? Para a briga. Discussão, desentendimento, tudo isso parou. Só de parar de ver TV, por incrível que pareça. Então, você sabe também que a televisão, ela tem frequência, né? Ela solta também umas energias de íons que também nos prejudica, assim como o celular, né? Qualquer aparelho eletrônico também, né? E isso também interfere no nosso campo eletromagnético. Né? Atrapalha a nossa vida. Eletrônico eu tô lascado, porque, acho que são 4 computadores espalhados pela casa,
né? 2 celulares, nossa, tem muita coisa. Caramba, olha só, eu não estou com o meu pêndulo aqui, porque eu ia te mostrar como que a frequência do celular interfere, né? Não, mas tem computador, televisão, muito eletrônico ali. Eu É. sou de Gêmeos, né? Gêmeos não tem como, né? Eu também, eu entendo você. Estamos entrando no nosso inferno astral pessoal. Bom, então a primeira coisa, quando a pessoa está entrando na quinta dimensão, segundo aquele vídeo, a pessoa não assiste mais televisão, ela para de competir com outras pessoas, né? E começa a querer compartilhar e se divertir. Você vê que é interessante, no canal Caminho Peregrino, eu deixo todo mundo fazer propaganda, né? Eu não tem mais essa coisa de competição. Eu até peço para você compartilhar os meus, né? Porque eu... Por favor, coloca lá. Eu acho até melhor. Coloca as propagandas. Então, isso tudo de compartilhar é super interessante, né? Isso como é que era o nome dele? Eu vou lembrar, depois eu falo aqui, né? Sobre um prêmio Nobel que foi muito... Ai, como é que é o nome dele? Sabe que parece que está aqui na ponta da língua e a gente não lembra. Não, tudo bem, um prêmio Nobel. Mas, enfim, foi ganhado um prêmio Nobel sobre exatamente isso, né? Como que é a competição e o compartilhamento. E a gente está na nova era, né? A nova era é esse momento que nós nos encontramos, né? Que o Sol de Alcione agora ele acaba iluminando toda a nossa Via Láctea, né? Assim como outras galáxias juntos ali. Então, esse feixe de fótons é o que a gente chama de a Era Dourada, né? A nova era, a Era de Ouro, né? Cada um dá um nome proveniente. E para essa nova era vai ser com vibração de quinta dimensão. E o compartilhar é onde todos ganham. Então, a competição ela cai, né? Definitivamente, na terceira dimensão era a competição, aquela era de peixes, que era guerra, era um osso com osso, né? Dente por dente. Vamos ver aqui o que mais, ó. Quem está na quinta dimensão sabe que a quinta dimensão não é um lugar, e sim uma frequência. E aí você comentou comigo também, ainda hoje você falou para mim que é uma frequência, então você pode estar na quinta dimensão e cair a qualquer momento, você volta. Isso, altos e baixos, verdade. Não dá para fazer aquela frequência sempre, né? Porque quando a gente conhece, né, determinadas frequências e aquilo a gente está vivenciando, por exemplo, nós estamos vivenciando uma frequência baixa, que é essa questão, né, do Covid, é uma frequência baixa, né? Então você vê as mídias, o que elas estão colocando? Elas estão manipulando todo mundo, colocando medo, e as pessoas com medo baixam a frequência. E às vezes pode até sentir sintomas do que está com a doença, mas está, né? Ela até entende e acredita que pode estar acontecendo alguma coisa. Eu sou assim, eu começo... É que nem aquela coisa do... Não, alguém começa a se coçar do meu lado, daqui a pouco eu também estou me coçando. E se você falar de alguma doença, eu começo a pegar as características. Mas assim, eu estou melhorando bastante nisso. Antes era pior. Bom, o que mais? Aqui falar que não tem medo do desconhecido, porque ela sabe que o mundo extrafísico existe, sou pessoa da quinta dimensão, né? Sabe que o diabo não existe e que existe uma imensa egrégora aumentada pelo orgulho, inveja e tudo mais. Eles não acreditam... E o diabo é interessante que ele foi criado... Acho que foi Zoroastro que criou o diabo. Não existiu o diabo até o Zoroastro. Ele... né, tanto é que diabo, o termo é diablo, que vem do espanhol, né, para nós, né? Que é opositor. É opositor. Então ele precisava de um opositor, uma força contra... Então, ó, Deus é bom, eu vou criar um opositor contra Deus ali, né? Então, porque é uma maneira de você conseguir, né, ter controle, né? Então você tem que ter medo, até medo de Deus, né? É colocado como você tem que ter temor a Deus, como se Deus fosse te castigar, enfim. Bom, isso aqui é interessante, que isso é bem a minha cara mesmo, ó. Quando gostam de ficar sozinhos, quem está na quinta dimensão.
gostam de ficar sozinho, mas quando estão com outras pessoas, querem estar por inteiro com as outras pessoas. Eu sou mais ou menos assim. Né? A quarentena não mudou a minha vida, né? Tá rolando aí a quarentena, eu já estava assim antes. Tá. Né? Você é uma criança da nova era, a gente chama de crianças índigo, criança cristal, né? Você é um desses. Tá? Criança de 44 anos. Então, porque assim, tem várias especificações das crianças índigo e cristais, né? Então, desde entre 95 e em frente, o ano 2000 para frente, todos que estão nascendo já são crianças cristais, né? E eu sou índigo, né? E o índigo, ele busca preparar o campo para que os cristais venham e consigam cumprir o propósito, a missão de vida agora na nova era. O que acontece, Lucy, para ser um índigo, um cristal, ele tem que nascer desse jeito, não é isso? Nascer desse jeito. Ele nasce assim, ou ele se transforma. Porque eu acho que eu não ele é assim. É assim. Uma criança, eu vou generalizar, tá? Porque tem especificações de crianças índigo e cristais, não é? Tem outros tipos de crianças. Só quero saber se nasce ou ela se transforma. É assim. Antes de você vir para cá, né? Você já tem um propósito de vida. Isso sim. Você já se programou para estar aqui e você tem uma missão a cumprir. Os índigos, quando vieram para o planeta Terra, eles não são daqui, não são desse planeta. Eles vêm de outras esferas, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque eles têm um entendimento das leis naturais, né? Só que eles chegam num planeta hostil. A Terra é um planeta hostil. A Terra aqui, ou seja, é um planeta primitivo que está em processo de evolução. E nesse processo de evolução, né, o campo eletromagnético da Terra também está nesse processo, o tolos da Terra está nesse processo de evolução. E o que os índigos e os cristais encontram? Muita dificuldade. Primeiro, eles acham que eles não estão aqui, tudo, a educação, tudo que é ensinado, tudo isso é algo que para eles não funciona, não deveria ser dessa maneira. Eles conseguem ter um outro entendimento de tudo isso. Isso é uma das características das crianças índigo e cristal. Eles já nascem como se soubessem das coisas. E não é como soubessem, não, eles sabem, de verdade. Só que tudo que está aqui não funciona com eles. Então, eles vêm já para poder mudar muita coisa ainda que é política, economia, muitas outras coisas que daqui uns 30, 40 anos a gente vai ter aí uma diferença na vibração e nas pessoas que estão aqui no planeta. Entendi. Eu vou depois ler todas as perguntas. Antes de a gente ir para a parte do MF, eu vou ler tem algumas perguntas aqui para você, que o já está falando de cristal índigo. O que acontece? Eu vou te falar o que eu acho que aconteceu comigo. Eu não acho que eu sou cristal, índigo, nada disso. Eu era uma tranqueira lá até os 20 anos de idade. Né? Tanto é que eu andava só com roqueiro e punk. Eu andava com punk até lá os, 18 anos de idade, assim, eu estava andando com só. Só que aí, o que acontece? Até os 18, assim. E aí eu começo a entrar em ordens esotéricas, né? Eu começo a seguir religiões, e aí você vai fazendo um monte de tipo de iniciações, inclusive depois iniciações de Reiki, muito depois. E eu acho que isso faz eu evoluir e chegar no nível, assim, da criança índigo, ou pode ter sido programado também, tudo isso, como você falou, né? Então, o que acontece, Maurício? Você vira índigo, alguma coisa assim, né? Então, mas eu o que acontece? Tem gente que está sendo agora que eu acho que está melhor, que é melhor que eu, né? Eu acho que esse sim é índigo. Eu acho que eu me transformei e vou me transformando ao longo da vida, né? Dessas coisas. Então, quando você já vem como índigo ou cristal, sim. Mas, porém, a gente ainda não está preparado. Por quê? Porque a gente entra no... É como a gente preparar os nossos filhos, né? Como lidar com essas crianças da nova geração, a gente não sabe, a gente está aprendendo.
Então, Isso. a gente precisa despertar. Foi o que aconteceu com você. Você começou a despertar, algo te chamou a atenção, sabe? Então, as iniciações ajudaram muito, o conhecimento, o autoconhecimento, isso começa a despertar. Por quê? Para você entrar na nova era, que é a era da quinta dimensão, que é a era de ouro, você vai, o primeiro passo é despertar. É esse despertar. Que todo mundo fala, e como eu consigo isso? Enfim, a gente consegue isso se livrando um pouco dessas energias de terceira dimensão, começa a fazer sentido, a gente começa a ver, a refletir, a pensar mais, a olhar as coisas como estão andando, e aí você por si só começa a buscar, e aí a energia já vem trazendo para você todas as situações. Deixa eu fazer uma pergunta, que é a pergunta da Mariana Santana, né? Eu já vou fazer agora a pergunta, que senão depois a gente perde o foco, né? Vamos lá. O que ela faz? O que é a pergunta que ela está falando? Qual a pergunta que ela faz? Ela fala assim, ó, essa parte da cristal e índigo não ficou muito claro, porque deu a entender que antes do ano 2000 era índigo, e depois do ano 2000 o que nasce são cristal. É isso mesmo? Não. Na verdade, a gente chama de crianças índigo e cristais. Por exemplo, Jesus era um índico, né? Não tem a data correta falando assim, olha, eu nasci em 1972, eu sou índigo, né? Como é que eu reconheço que eu sou índico? Ou como... tem algumas maneiras de saber se você é índigo ou cristal. Uma delas é pela radiestesia, né? Pela radiestesia radiônica, a gente consegue saber. Para alguém que é vidente, e a Nancy Entepel, que é uma americana, ela conseguia visualizar a cor da aura das pessoas. Então, o índigo que ela via a cor dessa aura em volta da pessoa, uma cor de azul, né, na cor de jeans mesmo, por isso aquele índigo, aquela cor forte. E os cristais, eles já têm uma aura de uma outra cor, uma aura já no tom de pastel, amarelinho mais clarinho, azul mais claro, enfim, tem esses tons, e para quem consegue, já tem uma certa, trabalha com espiritualidade, ele já consegue ver, né, a cor das auras, né? Agora, as crianças de 2000 para frente, todas são cristais, todas elas são cristais, todas são, só que os cristais, eles se dividem em tipos, né, de cristalinos, como esmeralda, arco-íris, ou seja, para ficar muito mais fácil para a gente entender, vai ter crianças que vão estar nascendo sabendo ter um feeling de administrar, mas eles vão administrar um país, vão administrar empresas, vão administrar toda a nova terra de uma maneira que seja, né, baseado nesses quesitos, né? Por exemplo, compartilhar e tudo mais. Tem os outros cristais ou índicos que eles têm dom de cura, então eles têm a habilidade de poder trabalhar com a energia e proporcionar cura com as cores, independente de tempo e espaço, né? E tem outros cristais que são artistas, são aqueles que trabalham com as artes, que tem aquelas crianças que já vêm e já tocam piano, ouvindo uma vez, tocam piano como se estivesse tocando, né? Como se tocasse a vida toda, né? Já nascem falando, já têm consciência. Muitos não querem comer carne, eles não querem por consciência deles mesmos, eles não comem carne, eles passam mal comendo carne. Né? É interessante isso. Então, não tem certa data, então tem essas características, tudo isso, né? Então, as nossas crianças, né, elas precisam ser direcionadas, por quê? Porque elas são alvos fáceis de implantes, de chips, para poder desviar, entendeu? Da nova era. Ela falou que ficou bem claro, né? Ela falou, bom, vamos rapidinho passar aqui, senão a gente não vai falar sobre a quinta dimensão, mas o EMF que eu queria falar, né? Então, as pessoas, quem está na quinta dimensão quer ficar só, né? Igual, mas quando tá com alguém, está por inteiro. Tem um propósito de vida,
né? E também, ó, vencer na vida não é morrer rico, tudo isso é quinta dimensão, né? Quem está na quinta dimensão não liga. É como se o. Como que eu vou te falar? O nome correto, eu estou até com um livro aqui o sucesso não é só ganhar dinheiro, né? Elas têm uma outra versão. O nono, deixa eu ver aqui, já está compreendendo que a saudade não é um sentimento ruim, e o 10º, querem ajudar a alma do mundo. O que acontece? Quem participa de alguma organização esotérica, tudo para trabalhar assim, o bem do mundo, parece que já está na quinta dimensão. Né? Existem organizações que fazem orações, por exemplo, o Círculo Esotérico faz orações todos os dias pelo bem da humanidade. Todo dia, 6 horas, fazem orações para o bem da humanidade. E isso é maravilhoso. Então, e essas pessoas, elas são descritas como se fosse a Índigo, ou estão na quinta dimensão. Olha, eu vou explicar uma... Já estavam na quinta dimensão. Você falou de criança que já toca. Se você for ver, por exemplo, Beethoven, Mozart, Wagner ainda é... Tudo índigo e cristal. Todos índigo e cristais. Todos índicos e cristais. Então, mas lá em 1700, lá em 1800... Entendeu? Sim, exatamente. Por quê? Porque antigamente vinham mais, menos, né, do que hoje, né? Por quê? Já no processo de trazer a arte, de trazer condição para a humanidade mesmo, são os grandes feitos. Você pode ver que esses avatares, pessoas aí que fizeram diferença, são pessoas que, a gente olhar, né, olhar com a radiestesia, inclusive, a gente vai confirmar aí quem era índigo e quem era cristal, entendeu? Então, entendi. É isso aí. E a diferença, deixa eu só explicar uma coisa, né, para ficar bem claro entre quinta dimensão e terceira dimensão. Né? Terceira dimensão, mundo material, não é? É aquilo que eu pego, as coisas que eu quero, os prazeres da vida, o meu sucesso, o meu trabalho, tudo isso. E é o quê? Partícula, é massa. Só que nós vibramos não só com massa, isso a gente vibra também como onda. E como onda, nós estamos em outra dimensão ao mesmo tempo. Por isso que a gente é multidimensional. Então, quando a gente está na quinta dimensão, quando a gente está 100% na quinta dimensão, a gente não está preocupado nas questões aqui de dinheiro, tudo isso. Claro, né, a gente, na terceira dimensão, a gente necessita disso. Mas a gente estando na quinta, tudo isso é satisfatório, porque a gente vai receber por tudo isso, né, a gente vai ressoar na energia, né, com a física quântica, vai ressoar isso na nossa vida. Isso. Porque, assim, é interessante, né, que tem aquela explicação antiga, até falei do Carl Sagan, né, que a primeira dimensão seria o plano, segunda dimensão é a altura e seria horizontal e vertical, terceira dimensão, profundidade, que é mais ou menos o nosso mundo, tanto é que tem o cinema 3D, que você põe um óculos e você tem noção de profundidade. E aí a quarta dimensão é o tempo. Isso na física antiga. Isso mudou para a quinta dimensão? Você acha? Então, muda a visão, não que não seja uma verdade, isso acontece, mas como a gente vai usar isso na nossa vida? Então, entra a mecânica quântica para diferenciar o que é a física quântica e a mecânica quântica. Era a próxima pergunta. Qual a diferença de física quântica e mecânica quântica? Que isso daí então, me dá um... a física quântica é todo esse estudo da física que comprova todas essas dimensões. Então, a primeira dimensão, então, é esse plano que você disse, mas como é que é a mecânica quântica na primeira dimensão? Como é que funciona isso no mundo que a gente vive? Então, na primeira dimensão é quando tem as moléculas, quando começa a vida aqui no planeta. Então, já tem aí os primeiros seres vindo da água, né? Então, aí a gente está numa primeira dimensão. Numa segunda dimensão, que a gente já tem aí 2 planos, né? 2 planos que fala, né? A gente tem aí um reino já
atuando no planeta o nosso reino vegetal. Então, já começa a vida no reino vegetal, então, e na terceira dimensão, já tanto vegetal quanto animais também, e na terceira dimensão já estamos nós aqui, vivendo na terceira, junto com todos os outros planos, vibrando em todas as outras dimensões. Mecânica quântica, isso é mecânica quântica, né? Isso que você está falando. Mecânica quântica é quando a gente usa na nossa vida, como a gente vai fazer esse processo, como esse entendimento, como é que a gente vai lidar com isso na nossa vida hoje, né? Porque a gente ainda está, na verdade, está no processo de transição para a quinta, né? Da terceira para a quinta, porém, a gente ainda está apegado demais na matéria, estamos apegados demais nos nossos problemas, estamos apegados demais, acreditando, tendo medo, todas essas frequências de terceira dimensão. Então, a gente está bem enraizado. Na cabeça agora, me veio uma ideia muito louca agora na cabeça. Por exemplo, se todo mundo começa a ir para a quinta dimensão, eles começam a não ligar mais para o físico. Você acha que acaba não existindo o físico, talvez? Ou não? Olha, não é que não liga mais para o físico, não tem como não ligar para o físico, porque, né, de acordo com os físicos, tudo aqui não existe, correto? Tudo é uma manifestação de consciência, não é? Só que a gente está vivendo a terceira dimensão porque a gente tem um corpo físico. Então, e a gente consegue, como multidimensional... Não existir mais o corpo físico no futuro? É interessante. Então, existem planetas que não têm um corpo físico. Foi isso que o Ramatiz me veio na cabeça. Por exemplo, em Marte, ele tem lá vida, só que não tem um corpo físico como nós. O Sol... Isso que me veio na minha cabeça. Uma evolução na Terra e em Isla. Exatamente. Então, é uma frequência. Você vai ter um corpo mais sutil. Então, você necessita estar na terceira dimensão, você precisa comer, né? Mas a gente já está mudando em relação a isso, né? Na verdade, a gente deveria estar mudando em relação a isso, porque o que a gente come não é alimento. Né? Tudo industrializado, né? Carne, tudo aí, o que vem, já vem tudo... vamos dizer assim, está tudo intoxicado, né? Não tem mais nutrientes que a gente precisa para ativar o nosso cérebro, para que a gente possa pensar, ou o alumínio, os metais pesados que interferem na glândula pineal, que é o nosso meio de cloro, tudo, né? Que nem, você vai usar uma pasta de dente, você compra uma que tem flúor. Por exemplo, eu compro a Boni, que não tem flúor. Né? E calcifica a pineal, né? Poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas sabem disso. Às vezes nem tem conhecimento da glândula pineal, o poder dela, o poder que ela tem para nós, para a gente poder, inclusive, receber as canalizações, as intuições. Desdobramento astral, canalização. Desdobramento, exatamente. Que pode tanto ser consciente ou inconsciente também. Exatamente. Então, isso é super importante. E as crianças, essas novas crianças, elas sabem disso, elas têm isso. Então, elas são pacíficas até demais. Mas são super hiperativas, porque elas não conseguem se adaptar a esse mundo, elas não conseguem se comunicar com essas pessoas que estão vivendo aqui na terceira dimensão. É muito difícil, né? Lucy, eu vou só dar um oi aqui para o pessoal. Tem aí algumas pessoas. Quem escreveu, né? Mariana Santana, muito obrigada pela presença. Isaura Almeida Nascimento, muito obrigada pela presença. Dayana Rodrigues. A Mariana Santana falou que o áudio estava ruim, mas já melhorou. Vamos ver o que mais. A Jane da Mata, muito obrigado. Boa noite. Vera Lúcia Moretti, não sei se está ainda na live. A Vera, eu estou querendo entrevistar ela no futuro. Vou conversar ela. Deixa eu ver o que mais. Rosemary Nascimento, boa noite. Nil Reis, muito obrigado. Eu não assisto canal aberto, nem micro-ondas, não assisto séries e filmes no Netflix. Assisto séries e filmes na Netflix, ótimo. Shane da Mata, muito obrigado pela participação. A Mariana Santana perguntou, vamos indo. Carlos Gonçalves Bandini, boa noite, muito obrigado pela presença.
E ela fala boa noite. Ah, ela fala boa noite para mim e para você. Janine da Mata, verdade. Boa noite. Despertar os véus vão caindo. Carlos Bevilacqua, boa noite, muito obrigado. Um grande amigo meu, Carlos Bevilacqua. Faz tempo que eu não vejo. Nil Reis, nós estamos na quarta ou na terceira dimensão? Estamos na terceira dimensão. Não é isso? Quarta dimensão não tem tempo mais. Mas a princípio é lá na quinta dimensão, lá com o tratamento que a gente vai falar agora sobre isso. Peraí, repete sobre a pasta de dente, não entendi. A pasta de dente, ela tem flúor. E muitas pessoas acreditam que o flúor faz bem para os dentes, para não dar cárie. Mas tem tanto o flúor, tem tanto na pasta de dente, como tem na nossa água tratada, que tem cloro também. Qualquer tipo de metal pesado, como o alumínio, ele traz aqui problemas no nosso corpo, né? Mal de Alzheimer, enfim. Inclusive a calcificação da glândula pineal. E a calcificação da glândula pineal, ela impede você de se conectar com a espiritualidade, né? A gente não está falando de religião, nós estamos falando aqui de centelha divina, nós temos um corpo espiritual que ele é fóton, que ele é luz. E quando a gente não consegue acessar o nosso eu superior, a gente não consegue acessar, muitas vezes é devido à calcificação da glândula pineal. Vocês podem colocar também, se quiser pesquisar sobre glândula pineal e flúor, os benefícios ou o que tiver ali, vocês podem pesquisar, que vocês vão ver aí, vão descobrir muitas coisas. A primeira vez que eu vi uma matéria falando sobre isso, era um canal do YouTube lá de Portugal, e ele falava isso daí, sobre desdobramento astral, sobre canalização, sobre essa conexão, o problema do flúor. E tem um outro problema também, que é interessante, que é destacado, que o flúor, como ele afeta a pineal, ele também ele dá um problema na sua individualidade, e você começa a não... você perde assim, é como se você perdesse o seu livre-arbítrio. Começa a dar problema no livre-arbítrio. E aí, sim, você não pensa. Isso que muitos regimes, inclusive no Brasil, não sei como é que está agora, né? No Brasil, eles colocavam flúor nas caixas d'água das escolas, né? No regime militar, né? Isso é uma ação que é assim, né, Maurício? A população, ela diminui, exatamente. Né? Fica mansa, porque ela não pensa. Exatamente. Então, não consegue raciocinar. Então, isso é questão de governo oculto, tá? Porque a primeira participação no governo oculto é poder tirar nutrientes da sua alimentação, porque a alimentação é o primeiro canal seu que vai te deixar sadio no corpo e na sua alma. Por quê? Porque uma alimentação saudável, uma alimentação, por exemplo, orgânica, que não tem cloro na água, que não tem agrotóxico, o que ela faz? Além do alimento ser nutritivo para o teu corpo, você lembra que a gente falou das plantas? As plantas, elas servem os reinos, né? Então, o plano vegetal serve o plano animal, o animal, o hominal. Então, as plantas, elas têm vibração, tanto é que os florais de Bach, todos os outros florais funcionam devido à vibração dessas plantas. E a alimentação que está viva. Então, o alimento morto, que está contaminado, que é tudo enlatado, leite de caixinha, que já não é leite há muito tempo, os alimentos, se você não prestar atenção para aquilo que você come, Tesla fala muito disso. Tesla, ele era vegetariano, assim como outros, né? Por quê? Porque isso interfere e atrapalha o ser humano de pensar, de raciocinar. Você sabe que eu conheci o tataraneto do Tesla. Ele estava aqui em São Paulo. Eu até tirei foto com ele, está lá no meu Instagram. Eu tirei foto com ele. Ele estava aqui em São Paulo dando palestras. Eu conheci ele no Círculo Esotérico. E é interessante, ele estava indo para a Índia fundar uma organização, né? Ele já estava... Que, assim, eu acho que é por isso que o Tesla, ele era vegetariano. Ele andava com o Vivekananda, Yoga Vivekananda. Eles andavam juntos.
E como o círculo esotérico, um dos avatares era o Vivekananda, né, e tem a imagem do Vivekananda na parede, né, o tataraneto dele falou, ó, vão tirar foto com o Vivekananda atrás da gente. Eu falei, tá bom, vamos tirar foto. É interessante. Eles são todos realmente vegetarianos, acho que por causa dessa ligação. Eu acho que deve ser vegano. O hinduísmo, inclusive, né? Ele era muito ligado ao hinduísmo, o Tesla. É interessante. Não sabia disso, não, olha só. Ele tem, é um Instituto Vivekananda Tesla, acho que ele estava montando, juntava os dois nomes ali, porque eles eram amigos. O Tesla e o Vivekananda, eles eram amigos. Vamos lá, então, falamos dos áudios, tá, então a gente já está nos preparando, então, para... Nossa, já estão 50 minutos, mas calma que a gente vai passar de 1 hora isso aqui, porque, rapidinho, comentar sobre... É que a gente acaba desviando, né? Não, mas não tem problema. Vamos falar sobre isso aqui, EMF. O que acontece? Eu fui fiz o tratamento de EMF, hein, gente? Se eu ficar rico, a culpa é da Lucy. Fizemos aí as 4 fases. Me fala, então, estamos vendo o símbolo aí do EMF, que a gente tem 2 temas, né? EMF e a mesa interdimensional. Me fala primeiro o que é o EMF. EMF é uma sigla que significa campo eletromagnético. Em inglês, né? Isso, em inglês, né? Então, eu não vou aqui pagar mico falando inglês, não, mas significa campo eletromagnético. Inclusive, só para te cortando um pouquinho, quando você faz o tratamento com você manda os PDFs, não é isso? São PDFs. Isso daí são as lições de casa, né? Que isso, as lições de casa. Que, inclusive, marca registrada Energy Station, lá em Sedona, nos Estados Unidos. Quer dizer, é uma técnica americana. É uma técnica americana. É uma certificação americana que eu tenho da EMF e tenho também da iFênix e da Energia Universal do Dinheiro. Então, esse último aí eu quero. Você vai fazer, e eu vou falar sobre também. Me fala da EMF, eu vou perguntar das 3, não é possível. Não, mas vamos falar da EMF, porque eu fiz 4 estágios da EMF. Me fala mais ou menos o primeiro estágio. Fases. Isso, qual é a primeira fase? A primeira fase, que é feito no trabalho de EMF, trabalha o quê? O centro de cima, o centro de baixo, a energia do centro, então fortalece essas energias, que é o quê? É a nova anatomia energética. Esse trabalho foi canalizado pela PEG Fênix Dublo, né, que é a norte-americana. E também trabalha com a geometria sagrada, trabalha com os octaedros, que são padrões de luz e energia. O primeiro padrão que é ativado na EMF é a coerência cardíaca. Então, a gente tem aqui o primeiro octaedro, então tem uma visão de uma geometria que parece um losango, só que ela tem 4 lados na frente, 4 lados atrás, então essa é a primeira geometria sagrada, que faz com que o quê? Que a gente comece a trabalhar, né, e a receber a energia da 5ª dimensão. Por quê? Na 3ª dimensão, que a gente falava assim, vamos pensar com a mente e sentir com o coração, não é verdade? A gente não falava assim? Normalmente, nessa área terapêutica, a gente sempre falava o segredo, aquele livro do segredo, que fala também sobre a física quântica e tudo mais, falava assim. E na 5ª dimensão é diferente, a gente começa a sentir com a mente e saber com o coração, a sabedoria do coração. Porque é provado, né? Já é provado pelo Instituto Death Medicine na Califórnia que o nosso coração tem neurônios e ele é muito mais potente que os próprios neurônios do nosso cérebro. Então, quando a gente ativa a coerência cardíaca, a sabedoria do coração, a gente fica muito assertivo na vida, as escolhas da vida. Tem neurônios no coração? Essa para mim é nova. Tem neurônios no coração? Tem neurônios no coração. O coração não só serve para bombar o coração, o sangue do corpo, né? Mas ele tem uma ligação muito forte com a inteligência, né? A sabedoria do coração. Um parênteses aqui, porque quando você estuda, depende de qual linha ocultista, esotérica você estuda, eles falam que você tem 3 cérebros. Eles falam, né, que aqui seria um cérebro,
o outro é o coração, ou mentes, né? Uma mente no coração e uma mente na parte sexual, uma outra parte, só que eles, cada um vibra de um jeito. Só que como você divide, aqui está muito ligado à parte espiritual. E essa daqui, a emocional, né? Então, aqui seria o pensamento e aqui as emoções. Seria mais ou menos assim. Então, quando você... como é que eu vou dizer? Não, você quer um carro. Eu quero ganhar dinheiro. Se eu ficar só pensando que eu vou ganhar dinheiro, aqui seria uma mente. Está muito espiritual. Ela não consegue materializar. Agora, se eu sentir que eu vou ganhar dinheiro, é mais fácil eu ganhar dinheiro. Porque já está mais próximo da parte física, seria a parte sexual ali. Porque essa parte aqui, que a gente chama, inclusive eu vou falar de chakras também, porque tem a ver também, são chakras espirituais. O que acontece com os chakras espirituais? Eles são elétricos. E aí a gente tem mais 3 chakras aqui, que é o plexo, né, a região magnético, e o magnético, que é o magnético. A gente só materializa no magnético. Então, quando a gente traz o elétrico, né, traz para o coração, que vai fazer o quê? Essa ligação. O coração, ele vai trazer para você, ele vai potencializar para que você realize. E na época da Lemúria, né, quando a gente estava na época da Lemúria, alguns, né, eu estive lá e tudo mais, o chakra tímico ou chakra cardíaco superior, ele ficou escondido até hoje. E com a nova era, com o feixe de fótons, a gente começou a ativar. E na MF a gente ativa esse chakra, que é o cardíaco superior. Ele fica acima, um pouco acima do cardíaco, que fica aqui, o cardíaco fica aqui em cima do coração, bem no meio aqui, do osso externo, e o cardíaco fica um pouco acima, entre, né, o chakra laríngeo e o chakra cardíaco. Né? Então, a gente ativa o cardíaco superior também. E qual é a diferença do cardíaco e do cardíaco superior? O cardíaco, ele está ligado à emoção. E o chakra cardíaco superior está ligado a sentimentos. Olha só, é diferente uma coisa da outra. É muito diferente. E no trabalho... De novo aqui, eu vou anotar isso aí. Porque eu tinha uma visão um pouco diferente. E essa de ter neurônio no coração é nova para mim, viu? Então, eu vou te passar, depois eu te passo aí o material. Eu tenho trabalho que quando eu falo sobre o portal, as palestras que eu dou, eu falo sobre o coração, sobre a sabedoria do coração. Então, por exemplo, a sabedoria do coração é assim. Por exemplo, eu sei antes mesmo de acontecer. Por quê? Porque ele entende o campo de 360 graus. Então, se alguém não estiver legal da minha família, eu vou sentir antes. Meu coração vai me dizer que algo está errado, eu não sei o que é, porque está longe da minha mente. A minha mente não identifica, não capta isso. Mas no coração, sim. Antes da gente ir para a fase 2, a gente vai ainda completar essa fase 1. A Nil Reis pergunta se os seres sem luz estão na 4ª dimensão. Quem? Seres sem luz. Os seres sem luz estão na 4ª dimensão? É isso que ela pergunta. Ela quer saber se são seres das trevas, é isso? Isso, seres das trevas. Porque assim, né? Todos nós somos seres de luz. Só que uns um pouco mais apagados que outros. Conforme a vibração... na 4ª dimensão também, está todo mundo lá também. Então, tem várias camadas que a gente chama de umbral grosso, até a questão das casas, né, amor e caridade, o nosso lar, então tem toda uma frequência na 4ª dimensão. Isso está na 4ª dimensão, isso tudo está na 4ª dimensão. Está na 4ª, por quê? Na 4ª dimensão é quando a gente não tem mais o corpo físico. É o mundo astral. Seria o astral a 4ª dimensão? É um mundo astral. É um mundo astral. Ah, tá. Então tanto os evoluídos e não evoluídos. Você acessa conforme a sua vibração, você acessa um ou outro ali, né? E, por exemplo, se eu desencarnar, por exemplo, agora, eu estou em transição na 4ª dimensão. E aí eu posso ser uma obsessora do Maurício, achando assim que o Maurício, Maurício, você falou que ia fazer o curso comigo, não fez, tal, eu estou aí batendo na sua porta, né? Ou seja, eu estou precisando de um magnetismo, né? Então, eu não tenho mais magnetismo porque eu não tenho corpo físico, então eu preciso de algo. Então, eu acabo sendo considerada aí um ser que busca a luz, né? Que busca
pega a luz do Maurício. Sintetizando, na quarta dimensão tem tanto os bons quanto os maus, dependendo de como você estiver, você acessa... Depende da sua consciência. Depende da consciência que você está vibrando. E da sua vibração. Isso. Voltando lá para o EMF, né, que eu quero realmente mexer nisso aqui. A fase 1, então, é a expressão interna de intenção, agir e a criar... Não, desculpa, nada a ver. A fase número 1, equilibra a cabeça e o coração. Essa é a fase 1. É a coerência cardíaca e ativa o centro de cima, o centro de baixo e a energia do centro. Ou seja, ela limpa, ela equilibra, ela fortalece, né? Toda a nossa malha, toda a nossa anatomia energética. E na fase 1 você já está lá mexendo na quinta dimensão, não é isso? Sim, toda a EMF é feita na quinta. Só vou tentar explicar para as pessoas a sensação que eu tive, né? Eu fiz à distância, nós usamos o Zoom, não é isso? Né? Mas eu acredito que pode ser feito pelo WhatsApp também, perfeitamente, né? Você fala com a Lucy. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei deitado e aí você conduziu uma meditação e a impressão que dá, para quem nunca viu isso, é que parece que você estava aplicando o reiki à distância, fazendo, né, gestos, sinais, aí onde você estava, e onde eu estava eu sentia essas energias no meu corpo. Eu estava mexendo na sua malha, eu estava mexendo na sua malha, fazendo limpeza, a quinta dimensão. Por quê? Na quarta dimensão, você sabe que não tem tempo e espaço, né? Na quinta dimensão, eu posso estar aqui, onde eu estou, mas eu posso estar aí com você do seu lado. Isso. Então, Então, peraí. Então, se eu fizer um reiki nível 2, reiki de cura à distância, eu entro na quinta dimensão também? Se você estiver vibrando luz, se você estiver vibrando você está na quinta dimensão fazendo a aplicação de reiki. Legal. Tem terapias que atendem na quinta dimensão, tem outras que não. Tem umas que precisam ser preparadas e evoluídas para ser trabalhadas na quinta. Bom, e aí vamos para a segunda fase. Aí na segunda fase, para que seria? Então, na segunda fase a gente... Porque assim, né, a nossa anatomia energética é como a teoria das cordas, sabe? Então, a PEG teve essa visão e tudo mais. Nós temos longas fibras de informação. Então, temos 3 na frente, 3 atrás, da direita e da esquerda, e entre elas. Na segunda fase, a gente vai trabalhar as fibras de trás, que são as longas fibras de informação. Eu vou mostrar até uma foto para ajudar aqui a pessoa a ver. Eu tenho aqui, ó. Essas são as malhas, né? Certo. Essa aqui é a anatomia energética, né, da EMF. Então, aqui eu tenho, né, embaixo o centro de baixo, a energia do centro, e aqui eu tenho o centro de cima, que fica a 60 centímetros na minha cabeça. E eu tenho essas longas fibras. Nessas longas fibras aqui, que se estende por tudo aqui, elas trafegam a informação. Então, todas as informações. É como se fosse o nosso registro acástico, sabe? Então, as informações que a gente passou, por exemplo, traumas, sucesso, tudo isso está trafegando aqui na nossa malha, por esses canaizinhos aqui. Ótimo. E aí, na segunda fase, a gente vai trabalhar com o nosso passado, com a nossa história, que sabe aquilo que foi colocado na minha cabeça, que eu tenho que ter medo do bicho-papão, que eu tenho que ter medo da loira, né, do banheiro, essas coisas todas. Então, o medo de apanhar, os traumas, todos eles ficam registrados como informação na nossa malha. Ótimo. Então, na segunda fase, o que a gente faz? Uma limpeza desses registros da segunda... Da malha do passado, e traz à tona também as questões das nossas habilidades, tudo aquilo que a gente tem, que a gente já vivenciou e que a gente sabe fazer de bom, e que às vezes a gente esquece que a gente é bom em determinada coisa, e aquilo pode te ajudar a co-criar a vida mais iluminada hoje. Então, na fase 2, a gente vai estar trabalhando com o passado. Então, a gente vai trabalhar com a nossa história.
Então, existem os loops do infinito, que é um padrão de energia em 8, por isso que chama looping do infinito, que ele faz esse movimento todo, e esse movimento de looping, ele vai conectar, né? Então, quando eu estou calibrando a malha, as fibras de trás também, essa informação entra nesse looping do infinito, vai para a energia do centro, e essa energia do centro, ele deixa de se tornar um problema, deixa de ser algo ali que te atrapalhe. E aí você consegue mais poder, o poder de viver a sua vida do jeito que você quiser, do jeito que você escolhe, porque é a sua sabedoria interior que vai direcionar você para um trabalho de VMF, para o seu sucesso, para a sua questão. Ó, entrou uma pessoa aqui perguntando qual a maior diferença entre a Ju Pires Coach, é o nome dela. Qual é a maior diferença entre a quarta e a quinta dimensão? Qual a maior diferença? Quarta e quinta dimensão, qual a diferença? A quarta dimensão é uma transição, tá? É quando eu estou, por exemplo, eu desencarnei, né? Eu desencarnei, e aí eu estou num processo até a quinta dimensão. Então, eu só vou para a quinta dimensão se o meu padrão de energia, se os fluidos de energias que são a densidade grossa, a densidade pesada, eu não existir mais no meu corpo. Então, é a consciência. Entendeu? Aí a quinta é onde eu estou vibrando. Então, já é uma vibração, um estado de vibração que eu, Lucy, ou você que está aí do outro lado, que está na terceira dimensão, também pode estar vibrando na quinta. Entendi. Legal. Deixa eu aqui registrar, ó, Leila Benedito, muito obrigado por se inscrever no canal. Quem puder se inscrever no canal, por favor, me ajude. Eu não inscrito aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, então já sabemos o que é a quarta e a quinta dimensão, as diferenças. E aí, na fase 3, eu me lembro que é irradiando a energia do centro, né? O que faz na energia na fase 3 aí? A fase 3 é assim, a gente trabalha o equilíbrio de dar e receber. Então, entra nessa questão, Maurício, tem pessoas que gostam de doar, se sentem bem ajudando as pessoas e doando. E aí elas não estão receptivas para receber, né? E tem pessoas que só querem receber, não querem doar. Então, ou seja, na terceira fase da EMF, a gente vai ajustar a energia do centro de cima com a energia do centro de baixo, para manter o quê? O equilíbrio entre o dar e o receber. Então, tem que ter ali, é como uma balança. Então, tem que ter o equilíbrio da benevolência, que é o que eu dou, e da receptividade. Então, na fase 3, aonde a gente vai trabalhar? Onde a gente vai calibrar? A gente vai fazer a limpeza dos vértices menores, que é o quê? Os chakras menores que alimentam os vórtices maiores, né? Porque a MF é uma evolução do sistema de chakra. É uma evolução. Por isso que na quinta dimensão é a anatomia energética e não só os seus chakras, que a gente trabalha chakras na terceira dimensão. Então, a gente se prepara para esse equilíbrio. E o que significa esse equilíbrio entre o dar e o receber? É assim, se eu dou amor, eu tenho que receber amor na mesma intensidade. Se eu me dedico a algo, eu preciso receber por aquilo, tem que ter. E isso pode ser em dinheiro, isso pode ser em várias formas, né? Eu e o Maurício, a gente faz isso, a gente se equilibra, porque a gente troca, faz trocas também. E isso é uma forma. O que eu não posso é só doar, ou então só receber, porque o que acontece? Eu me desequilibro. A minha malha, ela fica pesada, e na hora de fazer os movimentos... Oi? Não, pode falar. Depois eu vou falar sobre a Cabala e essa parte. É porque a Cabala, quem, por exemplo, estudar a Cabala, principalmente a linha da Cabala do dinheiro, do Newton Bonder, ou qualquer outro cabalista, né, judeu, tudo, ele diz que você tem que realmente equilibrar essa questão de você dar e receber. Isso. E eles não gostam muito de receber, viu? Se você der um presente para o judeu, ele tenta te devolver, um cabalista, né?
tenta te devolver no mesmo valor. Por exemplo, você dá um livro para um judeu, ele, em menos de um mês, ele vai te dar um outro livro, ou vai te dar uma camisa no valor do livro, alguma coisa, porque ele quer estar naquela vibração ali. É, a crença dele também, né? Tem isso dele, também. Tem a cultura, a crença, os estudos. Isso afetou bastante a minha vida. Então, por quê? Porque aí o que acontece? Na quinta dimensão, não se vai ter diferença. Mantém-se o equilíbrio. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Em Pleiades, né? Tem um planeta que chama Hipparien, que a Chiliana, que é uma extraterrestre, que está encarnada em Hipparien, recebe pela Mônica de Medeiros, para quem quiser colocar lá Mônica de Medeiros, Chiliana, que o nome dela é Shell e Anne, né? Ela tem um espaço aqui em São Paulo, né? Que é a Casa do Consoladora, né? E atende aí pessoas. E ela diz assim que ela não tem casa, a casa ela é de todas as pessoas, ou seja, ela tem a casa que é construída, ela mora lá, mas quando ela sair de lá, vai entrar uma outra pessoa que vai se beneficiar dali também. Então, é uma comunidade onde não se tem isso é meu, isso é aquilo, eu não trabalho para construir tal coisa, não preciso disso, porque não se falta nada, se tem tudo. Então, esse seria uma evolução para o planeta Terra. E fala um pouquinho sobre ela. Ela tem canal no YouTube ou tem página? Ela tem canal, se você colocar Mônica de Medeiros. Também tem a Margarete Áquila também, que é maravilhosa, trabalha com vibração também, ela é uma psicanalista também. E a Mônica de Medeiros é médica, né? Então, eu achei interessante, ela canaliza um extraterrestre. Canaliza um extraterrestre. Engraçado que na década de 90, isso era bem comum em bancas de jornais, uma revista Ama Luz. Chegou a ver essa revista alguma vez? Não vi. Era só psicografia Ama Luz. Ama Luz. Era uma revista cara, inclusive. Ela era bem cara. Ela fazia uma concorrência ali com a Planeta da época. Né? A Planeta já é mais conhecida. Mas a Ama Luz era só canalizações de extraterrestres. E eu não sabia que estavam ainda... agora tem o YouTube, tudo, tem essa outra... Bom, interessante. Uma nova vertente aí surgindo. Não é uma coisa nova, mas talvez a forma, né, que estão fazendo seja nova. Então, e ela canaliza a Chiliana, e a Chiliana está encarnada aí em Hipparien. Ela canaliza uma pessoa encarnada, é isso? Exatamente. De outro planeta. Ah, tá. Você sabe que a Blavatsky, é que eu estou ainda no século passado, né? A Blavatsky, quando ela começa aquela história de fraternidade branca, né, que existe, claro, ela começa a ter, não canalizações, mas ela troca correspondências, assim, meio que espirituais. Sim. O Kuthumi, qual que é o outro? Eu não me lembro. E eles estavam encarnados, o Kuthumi estava encarnado, ele era um professor, né, de uma universidade que tipo, só que eram cartas. E essas cartas não era canalização, eram cartas que se materializavam. Onde ele estava, ela mandava uma carta para ele, a resposta vinha como se fosse um chat hoje, né, aqui, só que físico. Essas cartas estão no museu, acho que de Londres, estão no museu lá. Não sei qual que é o museu, depois a gente pode até pesquisar, mas estão em um museu. Acho que é na Inglaterra, isso mesmo. Lá no Museu da Inglaterra. E tem um pesquisador aqui no Brasil, um grande pesquisador, que é o Mori, acho que é mesmo, e o Kuthumi. Mas o Kuthumi é certeza. Tem mais um, que eu não sei, acho que deve ser o Mori. Não, Saint Germain, não? Não, Saint Germain. O irmão já tinha morrido, já tinha ido. Mas não, é outra, vem depois, uma outra história. Mas quem estava vivo era o Kuthumi. O Kuthumi é certeza, e ele era professor numa universidade. Essas cartas estão num museu, acho que é um museu britânico, alguma coisa assim, e tem um ocultista aqui no Brasil, que é o Ricardo Máfia, que ele se filiou nesse museu, a esse museu, e ele é filiado também na Sociedade Teosófica da Inglaterra, e esse museu
foi até lá só para pegar essas cartas na mão. Ele se filiou só para pegar. Essas cartas existem e dizem que ela foi materializada. Se materializava. É interessante isso. Né? Então, quer dizer, é possível canalização e também materialização de pessoas com pessoas vivas. Tem um outro caso interessante que eu me lembro de pessoas que praticavam magnetismo de madrugada. Mas essas pessoas sumiram, né? Assim, mas eu achava interessante a ideia delas, que elas falavam. Que elas traziam... Você dormia, digamos assim, eu quero conversar com você. Você dorme, isso já é magia negra, na realidade, né? Eles puxam o seu corpo astral e incorporam em outra pessoa de madrugada. Né? Não cheguei a ver, mas comentaram da existência, né? Eu conheci pessoas que falavam que conseguiam fazer isso, tinha que ser em grupo. Então, você está dormindo, puxa o corpo astral da pessoa, incorpora numa outra pessoa, né? Imagina, a incorporação de pessoa viva. É uma coisa muito doida, né? Mas tem sim. Tem até obsessão de pessoas vivas, né? Imagina, que é o pior ainda, né? Legal. Mas isso acontece sim. Antes que encerra, como que é a fase 4? Que a fase 3 a gente fala sobre... O equilíbrio. Sobre o equilíbrio entre... o equilíbrio. A fase 4, a gente já vai trabalhar, né, as fibras da frente, está relacionado àquilo que eu quero para a minha vida, aquilo que eu busco. E é muito interessante, porque a gente começa a fazer, que eu chamo, né, de sementes de luz. Sementes de luz são os meus desejos, aquilo que eu quero cocriar. Então, eu planto nas fibras da frente e espero ela germinar, para ela crescer, dar os seus frutos para que eu colha. E dependendo do que for, né, pode ser rápido ou tem o seu tempo. Então, já entra lá na questão da mecânica quântica, né, que a gente precisa fazer as ações que a gente precisa para fazer a cocriação e soltar. Solta. E atrás também ir atrás, né? E fazer alguma coisa para acontecer. Então, a ação está dentro disso. Você vai fazer aquilo que você precisa fazer, porque nada vai cair do céu para você. Pode até cair, mas pode ser que demore um pouquinho, e quando você vai querer receber, já não precisa mais. Mas é assim, quando você ajusta o seu empoderamento, que você faz isso na primeira fase, porque na quarta a gente une tudo isso, na primeira fase vai limpar, na segunda também tem essa questão da limpeza, da gente honrar o nosso passado, né, olhar para o nosso passado e resolver as questões do passado. Na terceira, equilibrar, e na quarta você está pronto para você fazer a sua cocriação. Então, aí a gente vai plantar as sementinhas, né? E tudo em padrão de luz. Então, na terceira e na quarta, a gente já trabalha com a energia platinada. Na primeira e na segunda, a gente trabalha com a energia dourada. Tá? Nessas fases. Isso seria uma criação mental, só que em outra dimensão? Isso seria uma criação mental. Tem lá o pessoal que faz a criação mental, lá, fica mentalizando coisas. Nesse caso, seria como se fosse uma criação mental, só que já lá na quinta dimensão? Olha, você vai interagir energeticamente, sim, de uma forma também mental e energética, porque está tudo ligado. Então, é o seu ser como um todo, né? Por isso que a EMF fala que você vai se conhecer mais de quem você é, conhecer a sua anatomia energética, a sua mente. A sua mente tem poder de fazer muitas coisas, que às vezes a gente faz isso o tempo inteiro, mas às vezes a gente faz isso para manter a gente naquilo que a gente não quer, muitas vezes, né? E então a gente aprende que a gente precisa mudar. Por exemplo, se a nossa vida não está boa do jeito que a gente acredita que seja, a gente tem que mudar. A responsabilidade é nossa de querer fazer alguma coisa. E a EMF te traz isso. Luci, me fala qual que é o seu WhatsApp. Me fala aí rapidinho, caso alguém quiser... 11, certo? 957235527. E peço que também me siga no Instagram, que é o @lucialvesterapia. .terapia. Espera aí. Vamos fazer por partes aqui.
qual que é o outro? Instagram? O meu Instagram é @Luci com Y, né? Luci Alves, .terapias. Terapia. Tá, Luci Alves, tudo junto? Luci Alves, .terapias, no meu Instagram. Tá. No Instagram eu coloco bastante coisa da EMF lá. Eu vou não, eu tô colocando aqui, mas a gente vai continuar conversando. É só para colocar aqui no chat. E eu quero ver se eu consigo fazer. Tá aqui no chat, para quem quiser fazer essa. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui no vídeo. Vamos ver. Olha só, né? Que eu tô. Oh, tá muito chique! Muito assim, bom. Então, desse jeito, aprendendo alguma coisa. Bom, vamos continuar. Então, falamos aí sobre a EMF, fase 1, 2, 3 e 4, né? E nós trabalhamos aí com a... A gente trabalhou para quê? Para equilibrar a nossa malha, fortalecer a nossa malha, e para fazer as manifestações, né? Porque quais são os benefícios que a EMF vai trazer para a gente, né? Ela faz esse equilíbrio entre a sabedoria e a emoção, ela limpa as cargas emocionais e energéticas do nosso passado, ela fortalece a nossa autocapacitação e o nosso apoio que a gente precisa, ela fortalece o canal central de energia que trafega entre nós, aqui dentro de nós, ela limpa os registros de memórias que são nocivos, que ainda são crenças que a gente às vezes acha que não é capaz. Só vou pedir para o pessoal aumentar um pouquinho aí, porque a gente vai falar, você já falou da fase 1, 2, 3, 4. Quem está aqui na live, depois a gente vai falar ainda sobre a mesa, ainda rapidinho. Mas quem está na live, por que eu estou colocando aqui? Eu vou até colocar de novo aqui o seu WhatsApp. Quem estiver na live assistindo, não é sorteio, não é isso? Não é sorteio, né, Luci? Não é. Qualquer pessoa que entrar em contato pelo WhatsApp com a Luci, até sexta-feira da semana que vem, até sexta-feira, é isso, Luci? Até sexta-feira. Hoje é dia 28 de março. De abril. Quem entrar em contato com a Luci até o dia... Se hoje é dia 28 de março, dia 8 de abril... não, desculpa... Hoje é 28 de abril. De abril. Quem entrar em contato até o dia 8 de maio, todos, não é sorteio, você vai arrumar uma forma de fazer uma meditação, é isso? Como que é o negócio lá? Olha, eu quero compartilhar com todos, né, porque a gente está aqui na nova era, na quinta dimensão, entrando nesse processo de quinta dimensão, e eu gostaria de compartilhar, né, com vocês, por favor, quem quiser, eu não estou obrigando ninguém, eu quero fazer um trabalho que chama assim, co-criando com a malha energética. Peraí, Luci, tem uma outra coisa errada aqui, deixa eu ver o que eu fiz de errado. Peraí. Me fala de novo que eu acho que eu coloquei o WhatsApp errado. O WhatsApp qual que é? DD11? 11 é 9 57 23 55 27. Tá, pode falando aí. E esse trabalho de co-criar com a malha, a gente vai fazer, né? Eu pretendo fazê-lo em grupo, é uma meditação com a malha, é um trabalho a qual você que quiser participar vai poder co-criar um desejo seu para ajudar você na sua manifestação, né? Para ajudar você a trazer, de acordo com a sua sabedoria interior, esse seu desejo, né? Aquilo que você quiser. Já com problema financeiro, vão criar algo no plano financeiro, se for na parte amorosa, essa meditação ajuda? Isso. A gente vai fazer esse trabalho que é fortalecer a nossa energia do centro de cima, o centro de baixo, a energia do centro, e aí a gente vai fazer aí através da nossa mente a visualização com a energia dourada, que trabalha na quinta dimensão, para a gente fazer essa cocriação com a nossa malha, aprender a utilizar a nossa malha, né? E também tem alguns bracinhos que são super interessantes da malha, né? Porque a malha, a MF, ela tem muito mais fases, tem até a 13ª, mas eu trabalho com as 4 primeiras. E também trabalho com o padrão Fênix e com a energia universal do dinheiro, né?
Então, o padrão iFênix, ele é maravilhoso, porque vai trabalhar aí questões, eu sinto, eu sei, eu dou e recebo, vai potencializando. E a energia universal do dinheiro, para trabalhar especificamente a prosperidade, a gente sempre fala em prosperidade, a gente pensa em dinheiro, mas prosperidade é muito mais do que isso, abrange muito mais coisa. E pela essa energia universal, a gente aprende o seguinte, né, que eu acho formidável. Quando eu penso que eu quero alguma coisa, né, a gente pensa na terceira dimensão, eu quero um carro para mim, eu quero ter um computador melhor, eu quero tocar o meu celular, eu quero ter um emprego bom. Então, a gente está pensando de uma forma que não é universal. Então, a energia universal do dinheiro, ela diz o seguinte, o nosso planeta, ele tem tudo, ele confere tudo, ele é abundante e tem para todo mundo. Então, a gente precisa aprender a compartilhar na nova era. Então, quando a gente faz o trabalho, né, que é o bracinho da MF, da Energia Universal do Dinheiro, quando a gente está fazendo para uma pessoa, equivale a 10 pessoas. Então, a gente está aprendendo a entender o dinheiro, porque o dinheiro é uma energia, ele não é só partícula, massa, ele é, sim, algo divino, e que às vezes a gente espanta o dinheiro da nossa vida. Então, esse trabalho também é muito interessante, porque a gente trabalha com a calibração, uma autocalibração também, para poder trazer essa questão da prosperidade, do dinheiro para a nossa vida também. Ótimo. Então tá. Então, temos então você entra em contato com a Lucy, DDD 11 9 57 23 55 27, é isso mesmo? Isso, WhatsApp. Isso, agora sim. Os tratamentos, porque eu estou fazendo aqui os tratamentos com a Lucy, que começa ali com a mesa radiônica, e fiz esse EMF, fiz essas 4 fases, vou fazer essa meditação aí que você está disponibilizando para todos que estão vendo esse vídeo, a pessoa tem que ter contato. A gente só tem que ver quantas pessoas vão vir, porque quanto mais a gente conseguir ter pessoas no coletivo para fazer, melhor ainda, né? Porque a energia ela fica muito mais potencializada. E se fizer no YouTube? Se fizer aqui no YouTube? E se fizer também no YouTube? Ou tem que ser fechado, tipo Zoom? Pode ser no YouTube? Aí a gente pode ver, a gente pode fazer um teste, sim. A gente pode fazer. De repente a gente faz até no... Mas é bom, então, mas entre em contato com você. Isso, entre em contato. Para ver como é que vai ser isso, porque não sei se vai ser no Zoom, no Meet. Aí eu vou ver com o Maurício, bom, ele vai me ajudar. DMF, agora... vamos ver como é que vai fazer. E encerrando aqui a live, tomar 1h30, Lucy. Me fala do curso da mesa interdimensional. Nossa! Olha, tem que ser rápido, inscrições, eu vou rapidinho. Inscrições abertas para a mesa da interdimensional do portal. É uma mesa, é um psicogerador radiônico. Nessa mesa, ela é um pouco diferente. Eu trabalhei com várias mesas. O psicogerador da mesa do portal, ele consegue fazer o diagnóstico. Oi? Não precisa falar tão rápido. Ele faz a limpeza, ele consegue ver se você é índigo ou se você é cristal, né? Consegue detectar questões do seu planeta de origem, não é? Ele trabalha os registros acásticos, ativa o DNA, faz os ajustes dos elementos da natureza, expande o cardíaco, trabalha os sistemas, ou seja, ele faz bastante coisa aí, verifica se você está com implante, com chips ou implantes, ele consegue desativar esses chips também, né? É um trabalho bem interessante, ele faz uma limpeza do seu campo de energia em outras dimensões, por isso que a mesa interdimensional, ela consegue verificar se você está com larvas astrais, fazer a limpeza dessas larvas, tirando todo esse... É isso que eu achei interessante, você falou para mim, falou hoje para mim, que com essa mesa a gente consegue destruir larvas astrais, né? Eu achei isso fantástico, porque a larva astral é uma forma de pensamento que é ligada a um vício. Às vezes o cara é alcoólatra ou é viciado em sexo, em qualquer... né? E cria essa larva astral que fica incomodando ele, e eu uso e assim, a destruição da larva astral que eu faço, eu acho que é do século passado também, que que você pega a espada, né? E faz lá o ritual do pentagrama menor, exorciza aquela forma de pensamento.
e você disse que é possível, com essa mesa aí, é possível destruir uma larva astral. Já dá bem menos trabalho, né? Já dá bem menos trabalho. Achei interessante. Então, foi canalizada, né? Você sabe que essa mesa foi canalizada. A gente era 3 da manhã, 3 e 5 da manhã, quase frequentemente a gente era acordada para poder receber as informações. E essas informações vinham dentro do portal, né? Que é o portal 2525, que é o portal de luz. E não só eu que recebia as informações, pessoas dentro do portal recebiam, e às vezes a gente não tinha o contato físico, porque uma mora em outra cidade, enfim. E aí a gente, quando se encontrava, verificava as canalizações, conversava sobre, a gente ficava assim, caramba, então não fui só eu, e tudo se complementava, né? Que isso te traz mais, como é que diria, a segurança daquilo. Será que isso é da minha cabeça? Não, porque a gente começou... Veio a criação, veio a mandala do portal, veio as mandalas dos elementos do portal, e veio a bandeira, que a gente chama de bandeira, que é a geometria sagrada, que veio, e quando a gente abriu o portal, vinha todas as informações, veio informação da Neomedicina, onde atua a mesa do portal. E por isso é possível, né, por conta dela ser interdimensional, poder fazer toda essa limpeza dos campos, né, que a gente está vibrando, né, as larvas astrais, elas estão em outros campos aí, então a gente sente, às vezes, muito cansaço, a gente sente muito mal-estar, falta de ânimo, e às vezes a gente não sabe por quê. Então, na mesa, a gente consegue saber entender para poder corrigir. Esse curso vai ser como? Online também? Nós estamos na quarentena, como vai fazer? Pois ele vai ser online, né? Então, eu estou dando, já iniciei agora eu estou abrindo uma nova turma, tá? Então, quem quiser, entre em contato comigo para saber como que vai ser feito e tudo mais, Zoom né? Mesmo? Pelo Zoom? Eu estou fazendo pelo Zoom. Aí depois você vai me ensinar coisinhas. Eu na verdade, estou dando curso de numerologia cabalística, mas é dentro do Facebook fechado, né? Tem um Facebook fechado, eu estou dando curso de numerologia cabalística. Né? Legal. Sei lá, pelo Zoom, de repente, é uma opção. Não sei, vamos ver. Não, sim. Eu acho bem interessante, né? E aí, quem quiser mais informações do curso, DDD 11 957 527 é o WhatsApp da Lucy. Isso aí. Você falar, Lucy, porque nós já estamos a 1h30, 1h32 já aqui. Olha, agradeço a oportunidade, tá aí. Então, eu me comprometo aí com a meditação, para a gente fazer a cocriação. Entre em contato, sim. Se tiver alguma dúvida, aí eu vou estar à disposição para poder tirar, tá bom? E quem tiver interessado em curso de radiestesia radiônica e da mesa do portal, que para quem já conhece um pouco de radiestesia, para quem não conhece, a gente faz primeiro a radiestesia. Eu estou aqui, é só ligar no 11 957 23 5527. E também eu peço para que me siga lá no Instagram, na @lucialves.terapias. Eu agradeço, gostei muito da conversa. Se deixar, a gente fala aqui até de noite, né? Até juntou 2 geminianos, já era, né? Juntou 2 geminianos, fica complicado. Eu já falei com a Lucy, acho que à tarde, né? Não, de manhã nós conversamos, né? Isso aí eu fiz uma live nesse canal. Deixa eu mudar aqui também, vou pôr meu WhatsApp. Eu fiz uma live, depois eu conversei com você, conversei com a Juliana também, que me ajuda aqui em algumas coisinhas. E deixa eu ver aqui, acho que vai ficar isso aqui, ó, WhatsApp Maurício. Bom, e aí deixa eu comentar, todo dia eu estou fazendo live aqui numa caixa de 10, 20 minutos, todos os dias. Na quinta-feira eu vou falar sobre provérbios do rei Salomão, falar toda quinta-feira, então vão ser 7 provérbios nesta quinta-feira. Amanhã tem live, quinta-feira vai ter live também sobre provérbios, sexta-feira eu vou estar falando sobre magnetismo pessoal. Eu também dou curso de numerologia cabalística, né, por enquanto está pelo Facebook e YouTube fechado. Também atendo com tarô, quem quiser atendimento de tarô é esse número aí, ó, DDD 11 996 30 84 61, o atendimento é via WhatsApp videoconferência. Deixa eu ver o que mais. Tem o canal Caminho do Peregrino, que é para onde essa live vai depois, que eu vou editar ela, 1h40, eu vou picar ela em, não sei, 4 ou 5 partes, isso daí. Vai ser várias partes que eu vou ter que fazer desse vídeo aqui.
E deixa eu ver o que mais. Bom, basicamente é isso. Se quiser falar comigo, quiser participar do grupo de WhatsApp Caminho do Peregrino também, tudo isso aí pelo DDD 11 996 30 84 61. E temos aí alguns produtos que eu estou agora também vendendo produtos digitais. Estão aqui na descrição do vídeo. Quem quiser ajudar o canal, compra os produtos. Só que não tem nada a ver com a parte esotérica, tá? Tem muitas coisas ali do Fernando Magaldi, que ele ensina a fazer vídeos com celular. Vem aqui embaixo, tem alguns e-books também, deve ter livro também sobre como desenvolver o chakra básico. Deve estar tudo aqui na descrição do vídeo. Bom, basicamente é isso. Muito obrigado a todos. Estamos aqui... Deixa eu tirar esse negócio. Estamos aqui há muito tempo. Lucy, muito obrigado. Só para te falar, você tem acesso ao chat aí também? Você consegue ler o chat, não? Não estou vendo, não. Peraí. Não precisa mexer, não precisa mexer. É que é o seguinte, fica quietinho. Tem aqui umas 4, 5 pessoas, pelo que eu estou vendo, pedindo para fazer mais uma live com você. Olha só, hein? O pessoal gostou, né? Então vamos ter algumas semanas, porque tem uma fila de pessoas para... Né, outros assuntos, aí vamos ver se daqui a algumas semanas eu te chamo de novo para falar da mesa, só da mesa interdimensional. A gente muda o assunto aqui e vamos ver o que acontece. Tá bom, Lucy? Bora lá, vamos embora. Lucy, muito obrigado. Gratidão a todo mundo. Ajudou muitas pessoas também. Eu agradeço a todos que estão aqui assistindo a live também, que deram uma passadinha, que deram um like. Temos aí com, deixa eu ver, 15 likes, muito obrigado, já é alguma coisa, não é muito, mas já 15 likes, está ótimo, pelo menos até o momento. Lucy, muito obrigado, fica com Deus, e todos que estão assistindo esse vídeo, fiquem com Deus, desejo a vocês muita prosperidade, muito amor, saúde e prosperidade. Estou encerrando a live, até o próximo vídeo.